manhã eu recebi uma ligação do meu pai um pouco antes das 7 e fomos provocados ali mutuamente a refletir sobre a quinta petição do Pai Nosso, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Essa dinâmica do perdão, né? Isso é bem interessante, especialmente nos nossos dias, né? Você se deu de conta que a sociedade normatizou do ponto de vista até não só de falar sempre sobre o assunto, mas de colocar os indivíduos que assim lidam desta forma com isso como referência, né? Não é só uma norma do ponto de vista da linha, mas é uma norma do ponto de vista de incentivo, tá? De que a sociedade incentiva e valoriza as pessoas que se posicionam assim. O que eu estou falando, né? Normatizou-se hoje o ego, o eu, né? O que eu sinto, o que eu quero, o que me faz bem, o que eu aceito. Isso tem alta, né? Não aceite menos do que você merece. Eu não aceito menos do que eu mereço. Então a minha percepção daquilo que me afeta, o eu é valorizado, é enfatizado isso. E quando a gente olha para o texto bíblico, justamente essa é a essência da corrupção humana, né? Essa é a essência do pecado. É isso que é a queda do ser humano em pecado, né? Esse é o perder da perfeição da raça humana. Se a gente for olhar lá pro texto de Gênesis, né, há um pequeno detalhe lá que corrobora com essa ideia. E o detalhe é o seguinte: logo após o primeiro casal, né, cair, por assim dizer, né, em pecado, né, comer do fruto proibido, que não era... Tem um gatinho na caixa. Que não era uma maçã, né, mas era o fruto do conhecimento do bem e do mal, que estava lá proibido, né, o ser humano de acessar. Logo após isso, o texto diz o seguinte, né, Adão e Eva perceberam-se nus, né? Eles perceberam que eles estavam nus. Então, a gente pode pintar desse quadro, né? A gente pode concluir desse quadro que antes da queda o ser humano só tinha olhos para Deus, né? Deus era o centro da sua observação, Deus era o centro da sua admiração, Deus era o centro do seu louvor, né? Os olhos do ser humano estavam voltados para Deus. Deus era o centro, né? Deus era para onde o ser humano olhava, era o que o ser humano observava, era o que o ser humano admirava, era o que o ser humano se espantava. E após a queda, o ser humano volta os olhos para si. Ele deixa de ter Deus como objeto do seu olhar e passa a ser ele próprio o objeto do seu olhar. E ele se flagra que homem e mulher estavam nus, né? Esse olhar para si, então, nessa perspectiva, tá? Esse olhar para si é a essência do pecado, a essência da corrupção humana, né? É quando o ser humano está olhando demasiadamente para si. O que isso tem a ver, né, com a quinta petição? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Porque esse olhar para si, ele pode, por um lado, ajudar e por outro, atrapalhar na quinta petição, né? Por que eu digo isso? Porque a gente, nessa atual sociedade, é o que eu quero, é o que eu sinto, o ego, né? É o que eu percebo, não aceito menos. Aí eu me sinto muito magoado pelo aquilo que as pessoas fazem contra mim. É como se eu sofro,
né? E eu adoro isso, né? O vitimismo, ele é hoje, né, a geração mimimi, é a geração do vitimismo. É bonito ser vítima de alguma coisa, né? Ai, tadinho de mim, né? Como eu sofro, estão vendo aqui o que fazem comigo, né? Então a geração do mimimi, ela demasiadamente, ela valoriza os sofrimentos. Então eu tenho os meus sofrimentos, as minhas dores, as minhas mágoas, as minhas feridas, as minhas cicatrizes da vida, eu tenho ela num pedestal, eu coloco num pedestal a minha dor. Eu não largo a minha dor, né? A minha dor, ela é minha. Então olha como eu sofro. Eu levanto isso como um pedestal, eu sofro demais, né? E aí, se eu sofro demais, tem muito valor a minha cicatriz. O mal que eu sofro é horrível, né? Me fizeram maus terríveis. Olha aqui esse mal. E aí, como eu vou abrir mão desse mal perdoando alguém? Mas se eu perdoo, se eu deixo ir, eu não tenho mais como me agarrar nisso, né? Eu vou me agarrar nisso, sabe? É algo muito, muito precioso para mim, a minha dor, o que me fizeram. Então eu preciso guardar isso. Então o lado o ego, o olhar para mim, para minha dor, me dificulta o processo da cura, né? E do entregar o perdão que eu dou para o outro. Isso é uma coisa. Mas tem outra coisa também que o ego ajuda no perdão. Fica fácil perdoar o outro quando eu olho para mim à luz de Deus. Se eu olho de onde Deus me tirou, se eu olho o que eu já pensei e fiz, se eu olho para os meus erros e os contabilizo, se eu vejo o tamanho do mal que eu sou, se eu vejo o quanto Deus precisou caminhar em minha direção para me perdoar, se eu tenho esse espelho, né? Uma das funções da lei, né? Freio espelho enorme. Se eu tenho esse espelho que me esclarece, né? Como João diz, acho que em uma de suas cartas, lá no finalzinho da Bíblia, né? Que a gente está na luz, né? Se dissemos que não temos pecado, nos enganamos, a verdade não está em nós, né? Quando a luz vem, ela revela o pecado. Então, quando a palavra de Deus, quando eu conscientemente olho para os meus males, para o meu ser saco de vermes, né? Quando eu olho para isso com verdade, a minha distância para quem me causou o mal, para o meu inimigo, ela diminui, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com Davi, lá nos Salmos, quando Davi, né, tem um ímpeto de pedir a Deus que Deus destrua o seu inimigo. Deus destrua o inimigo, né? Mas Davi é um homem segundo o coração de Deus, né? Então, daí é com Davi. Eu tenho esse receio desse tom de Davi, que Deus entre na causa de Davi, defenda Davi e destrua o inimigo. Eu tenho um certo medo, um receio desse tom, porque talvez eu seja o inimigo. Talvez à luz de Deus eu seja o inimigo. E esse cuidado eu não tenho só pelas vozes da minha cabeça, né? Esse cuidado eu tenho também quando no Novo Testamento nós somos instados, entende a palavra, né? Nós somos instados a entrar em acordo com o nosso inimigo antes do tribunal, né? Porque eu tenho muita certeza da minha certeza, eu tenho muita certeza da minha verdade, eu tenho muita certeza de que eu estou certo de fato, mas eu posso não estar certo, porque o princípio de uma discussão ou o princípio de uma discórdia é que as duas partes envolvidas na discórdia têm plena certeza de que elas estão certas. Quem diz sim diz que está certo, quem diz não também pensa que está certo.
E aí eu tenho alguém de fora que vai avaliar o sim ou não, quem de fato está certo. Mas os dois que entram na disputa entram com certezas de que ambos estão certos. Por isso, Davi, quando pede contra o inimigo, eu tenho receio, porque se Deus entrar nas minhas relações, nos meus problemas, e Deus na minha vida for fazer o escrutínio mais profundo, talvez Deus revele que o inimigo na verdade era eu, naquele processo. Então é mais misericórdia, eu sou menos assim do que o homem segundo o coração de Deus, que era Davi. Mas quando eu olho então, esse é o tema da nossa conversa, quando eu olho para mim e vejo de onde Deus me tirou, a profundeza do abismo que eu sou, a minha distância para o meu inimigo fica menor, aí eu começo a ter misericórdia do meu inimigo, eu começo a amenizar a minha dor para com o inimigo. Ele me fez mal, mas não foi tão mal assim, porque eu também fiz mal para outras pessoas, e por aí vai, tipo assim, aí a gente entende a ideia da condicional daqui da petição. E perdoa-nos assim como nós também perdoamos. Quer dizer, me perdoa, Pai, assim como eu perdoo o outro. Quer dizer, isso é interessante, É quando você vai lá no livro de Concórdia, no Catecismo Maior, que é um pouco mais extenso, a produção do texto, que era voltado para os líderes da igreja, para os presbíteros, pastores e tal. O Catecismo Menor era pro pai de família ensinar em casa, Ninguém esperava que a gente tivesse aí nas igrejas instrução de confirmandos. Esperava-se que os pais, como Deus já havia pedido lá atrás, no Antigo Testamento, quando entregou a lei para o seu povo, os mandamentos, Deus disse que era para falar desta lei ao deitar, ao levantar e andando pelo caminho, Quer dizer, do nascer do meu dia, durante o caminhar do meu dia, junto com os meus filhos, eu falar, conversar com os meus filhos sobre os mandamentos de Deus, sobre a lei de Deus, então não se esperava que as crianças tivessem um período aí especial, para aprender o catecismo, aprender o Pai Nosso, as petições, se esperava que o pai de família, de forma simples, conversasse com os seus filhos. Eu acho que está até no começo do texto, do catecismo, como chefe de família deve, com toda a simplicidade, algo que é assim, falar a sua casa, Mas o Catecismo Maior, esse era o ponto daqui da petição, ele tem lá no Catecismo Maior, no livro de Concórdia, ele tem uma explicação mais extensa sobre essa quinta petição, e eu acho muito fantástico o Lutero colocar que sim, é uma condicional. O que é uma condicional? É se. E perdoa-nos as nossas dívidas assim como. Então, o perdão de Deus está condicionado. É ruim de ouvir isso, Por que é ruim de ouvir isso? Porque eu quero perdão para mim, dos meus pecados. Eu quero que Deus me perdoe. Eu quero estar na eternidade com Cristo. Eu quero que aquele sacrifício de Jesus sirva para mim. Eu quero o meu bem. Aí quando eu ouço que é condicional, que se eu não perdoo o outro, eu também não sou perdoado. Se eu fosse pentecostal, eu ia dar um teca-teca agora, nessa parte. Mistério, teca-teca, the best, the king, the of the power. Agora é na hora do the best, the king, the of the power. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. É uma condicional. Mas aí, como é que eu vou abrir mão da minha dor? Você discorda? Até parar o carro aqui. Como é que eu vou abrir mão disso que me é tão precioso? A minha dor é preciosa. O meu mal é precioso. Eu sou uma vítima das pessoas que me causam mal.
Eu sou uma vítima da esposa que sei lá, que é estressada, que é brava. Eu sou uma vítima do marido que é grosso, que não é carinhoso. Eu sou uma vítima dos filhos que são desobedientes. Eu sou uma vítima do patrão que só arranca de mim, o meu trabalho não me paga o merecido. Eu sou uma vítima do meu funcionário que não trabalha com dedicação. Eu sou uma vítima, enfim, eu sou uma vítima. As pessoas fazem mal contra mim. Elas são cruéis comigo. Olha aqui as minhas cicatrizes. Eu sou uma vítima. Como é que eu vou abrir mão dessa minha dor e perdoar o outro para ser perdoado? Esse é o ponto, né? Como é que eu resolvo isso comigo, né? Eu sou um grande pecador, né? Cada dia que passa eu mais tenho de conta disso, né? Eu sou um grande pecador, eu recebi muito de Deus. Deus, desde o ventre, né? Já contei para vocês isso algumas vezes, né? Eu sou filho de mãe solteira, então num contexto muito complicado, lá de 1978 que eu nasci, né? No berço de família alemã. Então, era muito complicado ser mãe solteira naquela época. Então eu tive as minhas dificuldades muito grandes de gestação. Minha mãe sofreu muito para me ter, né? Sofrimento psicológico, físico também. Um parto muito difícil, né? Eu nasci a fórceps, né? Acho que essas minhas entradas aqui são por causa do fórceps, né? Piadas à parte, tadinha de minha mãe. Amo muito minha mãe. Mas eu sou um cara, eu fui um cara na minha vida, até agora eu sou extremamente abençoado por Deus, né? E extremamente pecador, né? Talvez na mesma proporção, né? Tão grandes bênçãos, tão grande mal eu já fiz para pessoas muito próximas de mim, magoei mesmo, né? Fui covarde em algumas situações, que eu tenho consciência disso diante de Deus e das pessoas, né? Então eu sei de onde Deus me tirou. Para mim é fácil perdoar as pessoas, porque eu falo a verdade para ti assim, isso é verdade, né? Se eu vasculhar a minha memória procurando alguém que eu no paraíso não acordasse do lado, ou que eu dissesse assim, Senhor, aqui não, me dá um cantinho lá no outro canto do céu, porque essa pessoa não quer do meu lado. Eu não tenho uma pessoa com quem eu não sentaria no céu e tomaria um mate. Se a pessoa toma café, eu tomo mate. Não tenho uma pessoa que eu, por pior que seja a situação, não tenho uma pessoa que eu queira me esconder dela, ou que eu queira que ela se esconda de mim. Por quê? Porque eu tenho noção profunda de quem eu sou, do mal que eu sou, né? Isso facilita. Então esse ego que eu disse lá do começo, né? Que é o pecado no mundo, que é a essência do mal, esse mesmo ego também é a essência do resgate. Quer dizer, quando eu olho para mim com sinceridade, sem o filtro, né? Sem o filtro do tadinho de mim. Quando eu olho para mim ativamente agindo na vida das pessoas, de todas as pessoas, ao longo dos meus 46 anos, quando eu olho para mim, eu vejo, mas Deus fez um absurdo comigo. Como Deus me perdoa todos os dias, me perdoa, e ainda me dá bênção. Sabe, tinha que ser apedrejado, e Deus me dá bênçãos ainda, né? Me dá motivos para sorrir ainda. Quer dizer, quando você olha para isso, você fala, como é que eu vou deixar no meu coração? Como é que eu vou reter o pecado dos outros, o pecado dos outros, né? O perdão dos outros? Como é que eu vou reter o perdão pelo pecado dos outros? Melhor dizendo assim, é impossível, eu não consigo. Eu não consigo. E aí que está a essência do perdão, né? E daí com aspectos práticos para tu aí que me ouve, né? Tem alguém que te fez muito mal, assim, que você tem problemas para perdoar, olhe para ti primeiro, né? Começa olhando para você. Olha para o mal que a pessoa te fez, não olha para a pessoa, olha para ti. Olha para dentro do seu coração de uma forma honesta. Não com essa pessoa especial, porque a gente tem às vezes assim
uma ideia, né, de que olhar só a minha relação com essa pessoa que é meu inimigo, né? Então eu olho, eu sou atacado, eu sou agredido, eu sou violentado, né? Eu sou destruído, ferido por essa pessoa. Sai da sua relação com essa pessoa e pega a sua relação com outras pessoas. Com quantas você atacou, quantas você feriu, quantas você violentou na honra, né? Sabe? Quantas você já foi, né, cruel com elas. Aí você vai dizer, ninguém. Ai, cuidado com esse ninguém, tá? Mas olha bem para isso. E aí talvez você vai encontrar a pessoa que você foi negligente, que você não foi bom o suficiente, né? Se você não tiver ninguém, olha para Deus, né? Que te perdoou, que mandou o filho dele à cruz por ti, e tu ainda tem desconfiança desse amor, né? Porque a tristeza é essencialmente desconfiança do amor de Deus, né? O desespero é uma tristeza em excesso. Então você tem um Deus aí maravilhoso para ti e você não enxerga isso. Às vezes você se compara com quem tem mais do que você, né? E se entristece, né? Como é que outros têm mais do que você, mais saúde, mais beleza, mais família, mais, sei lá, o que mais, né? Outros têm. E você acaba não sendo tão grato assim para Deus como você poderia ser, não sendo tão feliz assim. Porque a essência da felicidade é a gratidão, né? Se você é grato, você é feliz. Se você não tem gratidão pelo que você tem, aí você vai ter motivos para ser infeliz, tá? Mas perdoa-lhes, perdoa-me, assim como eu perdoo os outros. Essa é a 5ª petição, tá bom, Heitor? Tem conseguido aí perdoar os teus?